Olá, amantes de histórias de terror, espero que vocês estejam bem. Vamos conferir mais algumas histórias de terror, então já deixa o like nesse vídeo, e se você for novo aqui inscreva-se no canal e ative as notificações pois postamos vídeos todos os dias. E se você quiser ajudar o canal com qualquer doação, a chave Pix está na tela e na descrição. Agora fiquem com a história. Segundo pesquisadores, os espíritos daqueles que morrem de forma violenta podem permanecer ligados ao local onde ocorreu a tragédia. Embora saibamos que os seres do além habitem diversos lugares em nosso mundo, será que um local de crime poderia se tornar sua morada definitiva? O relato a seguir aborda exatamente esse fato. Na metade dos anos 80, meu pai comprou uma casa no município de Cotia, São Paulo, no bairro Granja Viana. Utilizávamos a casa apenas nos fins de semana. Era uma casa espaçosa, com piscina e churrasqueira, e para quem conhece a Granja Viana, sabe que a vizinhança é tranquila e as ruas são quase desertas. Era um refúgio da agitação urbana de São Paulo. Íamos para lá com frequência. No entanto, o tempo passou e minha família enfrentou uma pequena crise financeira. Para evitar ter que vender a casa, decidimos alugá-la. Após alguns anos, meu pai conseguiu superar a crise e decidimos interromper o aluguel da casa. Contudo, já havia se passado tanto tempo desde nossa última visita que perdemos o costume e passamos a ir com raridade, até que eventualmente deixamos de ir. A casa ficou praticamente abandonada. Após quase 5 anos de completo esquecimento, recebemos uma ligação de um policial da região, solicitando que meu pai comparecesse à delegacia local, pois precisavam falar com ele. Meu pai imaginava que fosse algo relacionado à casa estar abandonada ou algo do tipo, mas quando ele retornou, estava pálido como uma parede. Ao chegar na delegacia, pediram que ele conversasse com um homem que logo despejou todas as informações. Esse homem, um detetive, havia obtido nosso número de telefone com um dos vizinhos e nos contou que um crime terrível havia ocorrido em nossa casa. 4 criminosos haviam sequestrado uma jovem de 20 anos, levando-a para nossa casa, acreditando que ela estivesse desocupada. Lá, fizeram coisas terríveis com a garota e, por fim, a assassinaram, enterrando seu corpo no quintal. Além disso, levaram todos os documentos, dinheiro e joias dela. O detetive também revelou que esse não era o primeiro crime a acontecer ali. Esses 4 bandidos haviam mantido 2 reféns em cativeiro na casa e matado pelo menos mais 3 membros de uma gangue rival, enterrando seus corpos ali também. Eles fizeram buscas e encontraram os restos mortais dos 3 homens em nosso quintal. O detetive tranquilizou meu pai, dizendo que não havia mais motivos para se preocupar, pois o quintal havia sido completamente revirado e não encontraram mais ninguém. Além disso, os 4 bandidos que estavam utilizando nossa casa para tais atrocidades já haviam sido capturados. Meu pai estava arrasado. Nosso paraíso havia sido invadido e transformado em um inferno. Ele descreveu como o quintal estava completamente revolvido, cheio de buracos, a piscina estava suja e um dos quartos estava ensanguentado, com o sangue já seco. A casa exalava um cheiro de urina e estava vandalizada por dentro. Era irreconhecível. Decidimos então que reformaríamos a casa para vendê-la. Após muita dor de cabeça e tempo investido, a casa voltou a ser como antes. O quintal estava bonito, tudo arrumado e limpo por dentro. A piscina estava novamente em ordem, e a casa havia recuperado sua dignidade. Depois da reforma, sentimos pena e decidimos não mais vendê-la. Optamos por esquecer o que aconteceu no passado e transformá-la em um lugar feliz novamente. No entanto, nossa vida havia mudado muito desde a época em que costumávamos passar os finais de semana lá, e não era mais viável ir com frequência. Por temermos que nossa amada casa fosse usada para fins deturpados novamente, pensamos em alugá-la mais uma vez. Nesse momento, eu já era mais velho, tinha meu próprio carro e estava prestes a sair de casa para começar minha vida sozinho. Foi então que tive a brilhante ideia, já ao invés de alugá-la,
eu iria morar lá. Os outros membros da família poderiam visitar sempre que quisessem, e a casa não ficaria abandonada. No início, não foi fácil convencê-los. Minha mãe estava muito preocupada em me deixar morar lá sozinho. Depois de muita conversa e insistência, eles finalmente concordaram em me permitir morar lá. E assim, feliz da vida, me mudei para a minha nova casa, pronto para viver sozinho e ser independente. Inicialmente, eu imaginava levar meus amigos da faculdade para lá e fazer festas o tempo todo. Porém, algo diferente aconteceu. Com o passar do tempo, me acostumei com a viagem diária para a faculdade, e nem todos os meus amigos estavam dispostos a ir até lá. A casa era espaçosa. A casa era ampla, contando com 5 quartos, todos suítes, 3 salas, uma espaçosa cozinha e área de serviço. No entanto, naquele ambiente tão vasto, eu acabava me sentindo solitário e constantemente deprimido. Após algum tempo, meus pais permitiram que eu chamasse alguns amigos da faculdade para morar comigo. Felizmente, consegui convencer 2 amigos e uma amiga a se juntarem a mim. A partir desse momento, a vida na casa se tornou uma verdadeira festa. Nós nos entendíamos bem, respeitávamos uns aos outros e tratávamos a garota que vivia conosco como uma irmã. Com o tempo, as festas se tornaram frequentes, pois agora tínhamos carros suficientes para levar e trazer todos que desejassem participar. Em uma dessas festas, um grupo se reuniu na sala de TV e começou a contar histórias de terror. No entanto, as histórias não assustavam ninguém, pois eram fracas e pouco realistas. Foi então que decidi abrir minha boca e contar a história dos bandidos que sequestraram a menina, submeteram-na a todo tipo de horror e a assassinaram em um dos quartos no andar de cima. O ambiente ficou em silêncio, pois minha história era intensa e realista, completamente diferente das narrativas anteriores. Enquanto o silêncio pairava, alguém me questionou se aquilo era realmente verdade, pois, se fosse uma mentira, seria uma brincadeira de mau gosto. Jurei que era verdade, até que alguém gritou do fundo da sala: "E vamos fazer o jogo do copo nesse quarto e invocar o espírito da mulher." Nesse momento, meu corpo inteiro se arrepiou e senti um calafrio na espinha. As pessoas começaram a gritar: vamos lá, e então decidimos prosseguir. Peguei um copo na cozinha e subi ao quarto com alguns amigos que estavam na sala de TV, enquanto os demais permaneceram na festa lá embaixo. No entanto, há algo que não mencionei antes. Esse quarto sempre permanecia vazio, contendo apenas uma cama, um criado mudo e uma poltrona. No dia em que meus amigos se mudaram comigo, todos entraram nesse quarto, mas ninguém gostou dele, e eu também nunca o apreciei, mas sabia o motivo, ou pelo menos achava que sabia. Acreditava que era lá que a garota havia sido assassinada, mas eles não tinham conhecimento disso até aquela noite. Nenhum de nós 4 gostava de entrar lá ou sequer passar perto daquele quarto. Dava uma angústia profunda. Ao adentrarmos o quarto, empurramos a cama para perto da parede e posicionamos o criado mudo no centro do cômodo. Colocamos o copo sobre ele, cercado por diversos pedaços de papel com letras, além de 2 maiores com as palavras assim e não. Acendemos 4 velas e distribuímos para 4 pessoas, éramos 9 no total, segurarem ao nosso redor, permitindo que pudéssemos visualizar as letras. Em seguida, apagamos as luzes. Aquele que estava liderando a sessão sugeriu que apenas 3 pessoas colocassem o dedo sobre o copo para evitar muitas interferências. Não entendi bem o que ele queria dizer, pois não costumo brincar com essas coisas. Então, ele e uma garota apoiamos nossos dedos sobre o copo e fechamos os olhos, enquanto os outros 2 ficaram responsáveis por ler as respostas do espírito. Os 3 de nós fechamos os olhos e começamos a tentar estabelecer comunicação com o suposto espírito. Após alguns minutos com o copo imóvel, comecei a pensar que nada aconteceria. No entanto, de repente, o copo começou a se mover, mas apenas um pouco para o lado. Pensei que um dos outros 2 que tocavam o copo o havia movido, então perguntei: quem mexeu o copo?
Um colega que estava com o dedo sobre ele fez um gesto para eu ficar quieto e permaneceu com uma expressão séria. Ele estava realmente levando aquilo a sério. Decidi fechar os olhos novamente. Um dos meus amigos perguntou se havia algum espírito presente. O copo começou a se mover devagar. Um dos dois que lia as respostas do espírito informou: o copo foi para o sim. O outro responsável pelas perguntas indagou qual era o nome do espírito. Após alguns segundos, o copo começou a se movimentar, indo de um lado para o outro e para frente e para trás. Aquele que lia soletrou a palavra Mariana. O nome do espírito era Mariana. Abri os olhos e percebi que as pessoas estavam com expressões assustadas. Tentei tranquilizá-los, dizendo que não havia motivo para preocupação, pois apenas um dos dois colegas que tocavam o copo junto comigo estava empurrando-o. Porém, um dos que seguravam as velas disse: "Cara, estive olhando para vocês três o tempo todo e não vi ninguém de olhos abertos. Como algum de vocês conseguiria soletrar corretamente com os olhos fechados?" O colega responsável pelas perguntas fez um gesto para que ficássemos em silêncio. Decidi fechar os olhos novamente. Então, ele perguntou se aquele era o espírito da mulher que havia falecido naquele local. O copo permaneceu imóvel. Passou algum tempo, quase 1 minuto, e estávamos prestes a fazer a pergunta novamente quando o copo se moveu violentamente para o lado. Parou no sim novamente. A garota que estava com o dedo sobre o copo perguntou o que havia acontecido ali. Imediatamente, o copo começou a se mexer. O colega que lia as respostas disse: "Não está indo para lugar nenhum, apenas fazendo um 8. O copo continuou a fazer o movimento em forma de 8 por um bom tempo. O outro colega que tocava o copo afirmou que a pergunta era muito complicada para ser respondida. Então o copo parou. Ele perguntou há quanto tempo ela estava ali. Os dois que estavam acompanhando as letras soletraram: VAOMBORA. Vão embora. Por quê? Ele perguntou. VAOMBORA. Novamente, vão embora. Comecei a sentir que deveríamos parar com aquilo. Por quê? Ele perguntou novamente. De repente, uma brisa invadiu o quarto, mesmo com as janelas fechadas, e ficou frio lá dentro. As velas se apagaram. O copo parou de se mover e ouvi um estalo. Um dos que seguravam as velas rapidamente acionou o interruptor para acender a luz. Quando o quarto ficou iluminado novamente, vi algo que me fez lamentar profundamente ter continuado com tudo aquilo. O copo estava completamente trincado e todas as letras haviam voado do topo do criado mudo, exceto por 5, I, M, O, R, T. Meus olhos se fixaram naquelas 5 letras e percebi algo familiar. A garota que estava com o dedo sobre o copo simplesmente colocou o dedo em cima do A e o moveu para depois do AT. Morte. E assim que ela retirou o dedo daquele pedaço de papel, uma pequena mancha vermelha apareceu nele. Seu dedo estava sangrando, com um pequeno, porém profundo corte. Acredito que ela tenha se machucado quando o copo trincou, mesmo eu e o outro colega não tendo nos ferido. Era estranho, pois não era possível cortar-se com o copo trincado, não havia lascas, mas estava evidente que tinha sido nele, pois ele também estava manchado com um pouco do sangue dela. O outro colega, aquele que havia acendido a luz, começou a afirmar que aquilo já estava indo longe demais, uma brincadeira de extremo mau gosto. Aquilo já era desrespeitar completamente a garota que havia morrido lá. No momento em que ele abriu a porta irritado para sair, o restante do pessoal da festa estava do lado de fora, com expressões assustadas. Eles relataram ter começado a ouvir os gritos histéricos de uma garota, um grito tão intenso que parecia um pedido de socorro. Todos subiram correndo, pois parecia que alguém estava sendo brutalmente assassinado no andar de cima. Ao chegarem lá, perceberam que os gritos vinham de dentro do quarto onde estávamos. Eles tentaram abrir a porta, mas estava trancada.
No entanto, nós não havíamos trancado a porta do quarto. Eles disseram que bateram na porta e até tentaram arrombá-la, mas ela não cedeu nem um pouco. A cada segundo que passava, os gritos ficavam mais intensos, desesperados e histéricos. No entanto, nós não ouvíamos nenhum grito vindo de dentro. Subitamente, tudo se silenciou e a porta se abriu. Juramos que a porta estava aberta, mas ninguém acreditou em nós. Eles pensaram que era uma brincadeira de mau gosto e desceram furiosos, pois aquilo não era o tipo de brincadeira que se fazia. Após algum tempo, todos foram embora. Tivemos que levar a maioria para suas casas. Ao retornarmos, a menina e o outro colega que moravam comigo perguntaram o que havia acontecido. Eu e o outro amigo contamos a história, mas eles não acreditaram muito. Quando perguntamos o que eles haviam ouvido, eles disseram que apenas escutaram os gritos de uma mulher suplicando a pare, pelo amor de Deus, pare, alguém me ajude e coisas do tipo. Contei-lhes a história da garota que havia sido assassinada dentro da casa, e eles ficaram bravos por eu não ter contado antes. Porém, decidimos deixar tudo de lado e fomos dormir. No dia seguinte, levantamos para arrumar a casa, que estava completamente bagunçada. Enquanto estávamos quase terminando a tarefa, eu disse, e ainda falta arrumar o quarto do meio lá em cima. Mas não vou lá sozinho. O colega que estava comigo na noite anterior concordou em me acompanhar. E lá estava o quarto, exatamente como o havíamos deixado. Os 5 pedaços de papel ainda estavam sobre o criado mudo, o copo trincado no centro, as velas ao lado e o resto dos papéis espalhados pelo quarto. Rapidamente, pegamos tudo, colocamos em um saco de lixo e jogamos fora. Após aquele dia, coisas estranhas começaram a acontecer pela casa. Sussurros nos cantos, portas batendo violentamente mesmo sem correntes de ar, luzes que acendiam e apagavam, e às vezes ouvíamos gritos vindos do andar de cima que penetravam em nossas almas, causando um medo avassalador. Em um determinado dia, nós 4 estávamos retornando da faculdade no mesmo carro. Ao sairmos do veículo, olhei para a casa e vi uma sombra na janela. Fiquei apavorado, mas quando os outros olharam, não havia mais nada lá. Insisti para que todos revirassem a casa, mas não encontramos ninguém lá dentro. Com o tempo, nossos nervos estavam à beira de um colapso. Qualquer barulho nos fazia pular de susto. Não demorou muito para que os outros começassem a partir. O primeiro a ir embora foi um dos rapazes. Ele pagou o aluguel dos próximos 2 meses, mas disse que não poderia mais ficar ali, pois não aguentava mais acordar no meio da noite com a sensação de que havia alguém em seu quarto. Muitas vezes o encontramos dormindo no sofá da sala pela manhã. 1 mês depois, foi a vez da garota a partir. Seu quarto ficava ao lado do quarto onde a menina havia sido assassinada. Ela relatou que durante a noite ouvia batidas nas paredes vindas do quarto ao lado. E quando tudo ficava em silêncio, conseguia ouvir um choro abafado próximo à parede. Nos dias anteriores, antes de sua partida, ela não conseguia mais dormir adequadamente, exibindo olheiras profundas e um humor extremamente ruim. Na noite em que ela decidiu ir embora, algo assustador aconteceu, que enquanto finalmente estava quase pegando no sono, o que havia sido difícil para ela nos últimos dias, ela ouviu uma voz feminina gritar em seu ouvido com toda a força, e saia daqui. Vá embora. Me deixe em paz. Ela levantou da cama num susto, acendeu a luz rapidamente, mas não havia mais ninguém em seu quarto, apenas ela mesma. Chorando, ela saiu do quarto, dizendo que não suportava mais aquilo e queria ir embora. Conseguimos acalmá-la por um tempo, mas ela simplesmente pegou algumas coisas, entrou no carro e partiu. Ela retornou no final de semana para pegar o restante de suas coisas e nunca mais colocou os pés naquela casa. 1 semana depois, foi a vez do outro colega a partir. Até hoje, não sei ao certo o que aconteceu com ele. Ele costumava mencionar que seu quarto ficava subitamente frio, em determinados lugares,
o que me fez pensar que havia alguma corrente de ar ali. Em certo dia, enquanto ele estava tomando banho, saiu correndo e gritando do banheiro, completamente nu. Fui verificar o que estava acontecendo e ele disse que não era nada. Ele me pediu para acompanhá-lo até o banheiro para desligar a água e depois se vestiu, insistindo para que deixássemos a casa imediatamente. Consegui convencê-lo a ficar por mais um tempo para decidirmos o que fazer, pois já era muito tarde. Ele concordou, dizendo que ficaria, mas que dormiria no meu quarto comigo. Permiti, pois também não queria passar a noite sozinho. Ele colocou seu colchão ao lado da minha cama e então fomos dormir. Quando acordei, vi que o colchão dele estava todo rasgado e ele havia desaparecido. Preocupado, comecei a chamá-lo. Iniciei a busca pela casa e, depois de um tempo, encontrei-o dormindo dentro do meu guarda-roupa com uma faca de cozinha em suas mãos. Acordei-o e ele me contou que acordou segurando a faca e sentiu alguém segurando sua perna. Ele perguntou se era eu. Respondi que não, e ele disse ter ouvido um grito desumano, enquanto uma mão misteriosa apertava sua perna com força, chegando a machucá-lo. Assustado, ele começou a esfaquear o colchão e correu para se abrigar no armário. Ele não entende como eu não acordei com o grito, pois foi algo extremamente estridente e alto. Ele recolheu suas coisas e partiu. Fiquei sozinho na casa por mais algum tempo, mas não conseguia suportar aquela solidão e a influência nefasta que a casa exercia sobre mim. Era comum eu dormir no carro por medo de ficar dentro daquela casa. Após algum tempo, decidi sair daquela casa, pois estava enlouquecendo e me tornando cada vez mais paranoico. Eu estava vendo sombras no escuro, em todos os cantos da casa. Ouvia sussurros durante a noite e gritos vindos do quarto do meio, lá em cima, quando estava prestes a dormir. A situação chegou a um ponto em que eu precisava sair dali ou acabaria em um hospício. Acabei voltando a morar com meus pais e contei a eles que a casa ficava muito longe para ir e voltar todos os dias, explicando por que eu estava sempre cansado e estressado. Meu pai tentou alugar a casa novamente, mas ninguém conseguia ficar mais de 6 meses lá. Agora ela permanece vazia, pois não conseguimos alugá-la e também não a utilizamos. Em breve, se tornará uma verdadeira casa fantasma abandonada. Mas eu sei o que vivenciei e nunca mais me aproximarei daquela casa novamente. Enquanto dirigia para casa, percorrendo a estrada a cerca de 80 km por hora, ouvi um grito agudo e assustador de uma mulher. O som parecia vir de algum lugar próximo, mas não consegui identificar a direção exata. Instintivamente, parei o carro bruscamente. Um choro de mulher parecia vir do lado esquerdo, vindo de dentro da mata. Saí do carro e peguei o bastão de beisebol que estava no banco de trás, correndo em direção à floresta. Perguntei em voz alta: "Quem está aí?" A mulher respondeu: "E aqui. Por favor, me ajude." Continuei correndo pela mata, pedindo a ela que continuasse gritando para que eu pudesse encontrá-la. A cada 10 segundos, a mulher gritava por ajuda, e eu me aproximava correndo na direção dos gritos, também gritando em resposta. No entanto, percebi que, não importava o quanto avançasse na floresta, os gritos da mulher não pareciam ficar mais próximos ou mais altos. Na verdade, eles permaneciam na mesma distância, independentemente de quão rápido eu corresse em direção aos gritos. Frustrado, gritei: "Diga-me onde você está!" Após cerca de 10 minutos cercado por árvores, a mulher gritou por ajuda novamente. Nesse momento, parei no meio do caminho, começando a desconfiar daquela situação. Parecia que eu estava caindo em uma armadilha. Decidi voltar correndo na direção de onde tinha vindo. Corri o mais rápido que pude até ver os faróis do meu carro piscando na estrada. Mesmo durante todo o caminho de volta, ainda conseguia ouvir os gritos da mulher, mas eles permaneciam sempre na mesma distância. Além disso, não importava o quanto eu me aproximasse do meu carro, parecia que ela estava me seguindo novamente. Assustado, entrei no meu carro e parti imediatamente.
Liguei para a polícia para relatar o que havia acontecido, caso eles quisessem investigar, mas eu não ficaria ali nem por um segundo a mais. Segui em frente com a minha vida, mas uma semana depois, deparei-me com uma notícia que me deixou extremamente perturbado. O corpo de uma mulher de 30 anos foi encontrado na floresta por um homem que estava passeando com seu cachorro. A localização onde o corpo foi encontrado era aproximadamente a mesma área onde eu havia entrado. Embora aquela área fosse extensa, não pude deixar de notar a coincidência. Será que foi uma intervenção divina que me avisou para sair dali? Será que a pessoa responsável pelo assassinato estava me observando, aguardando o momento de me atacar? Bom, essa foi a minha experiência, e sou da Carolina do Norte. Essas foram as histórias de hoje. Diz aqui nos comentários se você ficou com muito medo. E se você gostou muito e quer conferir mais relatos e histórias de terror, então inscreva-se em nosso canal. E até o próximo vídeo.